Olá, irmãos, bom domingo a todos. Domingo 21 de março de 2021, nós prosseguimos aqui nesse formato, quando preparamos o vídeo e disponibilizamos aos irmãos com os avisos, com os louvores, a contribuição dos irmãos e as mensagens também, a mensagem. Neste domingo e no próximo domingo, nós teremos a participação do Fabiano Antunes, Fabiano da Jocum, que sempre participa conosco e nos trará nestes 2 domingos meditações baseadas no Evangelho segundo Lucas escreveu. E o desejo nosso é que abençoe muito a sua vida, a vida da igreja, nos dê direção, conforto, consolo, firmeza nesse momento difícil. Estamos vivendo o momento mais crítico, mais agudo da enfermidade, não só na nossa cidade, na nossa região, nosso estado, mas no Brasil todo. Há quem fale em uma segunda pandemia. Mas, bem da verdade, nós estamos já há mais de um ano nessa luta e eu creio e transmito isso aos irmãos, à igreja, que nós temos 4 medidas, humanamente falando, 4 medidas que são fundamentais nesse momento, que é o uso de máscaras, que é a higienização das mãos com o álcool gel, que é o afastamento social e a vacina. A vacina é o que nos trará a condição de nos reunirmos novamente, eu creio nisso. Tenho sido questionado, as pessoas têm me perguntado acerca da vacina, dos riscos, e eu tenho dito que desde criança tomamos vacina. É saúde, é vida e nos traz a condição de segurança médica para enfrentarmos esse momento. E é isso que eu tenho dito a todos e conclamo a igreja que sigam essas orientações. Qualquer coisa fora disso talvez é algo que não corresponda exatamente à dinâmica do problema que temos vivido. Nós estamos iniciando hoje, no domingo, uma semana que teremos uma péssima notícia. Aliás, temos colhido, como brasileiros, brasileiras, notícias difíceis e figurado no cenário internacional como um exemplo a não ser seguido em termos de gestão da pandemia. Nós provavelmente daqui a 1-2 dias bateremos a marca de 300 mil pessoas mortas, ceifadas pela Covid. É momento de reflexão, é momento de tristeza, é momento de lamento. Mas como falava aos irmãos ontem, no devocional de ontem, no Salmo 112, aquele que teme ao Senhor não tem medo, não tem receios no que diz respeito às más notícias, pois o seu coração está firmado no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco, está nos ajudando, até aqui nos trouxe o Senhor. Também ontem listei as pessoas que têm necessidade de orações, os irmãos podem ouvir o áudio e ali tem os nomes, as lutas de cada um. E peço que os irmãos estejam em oração, se comunicando, se conectando. Nós temos buscado acompanhar cada um dos irmãos. Nesse momento temos pessoas internadas que estão necessitando de atendimento médico especializado em relação à Covid, também pessoas que passaram por cirurgias, pessoas esperando também tratamento. A dinâmica é muito grande num momento de extrema pressão da área de saúde. Nós, como igreja, queremos cooperar com todos os órgãos governamentais para que a gente consiga superar esse momento. Também quero agradecer aos irmãos, as ofertas, o compromisso de cada um em manter a sustentação da igreja. Logo estaremos de volta, logo poderemos nos reunir novamente. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada e mais uma vez eu tenho dito isso, você precisando de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição dos irmãos, é só nos chamar.
Deus abençoe, aproveite agora os louvores, participe com os louvores, o grupo de louvor, o irmão Hélio trouxe contribuições e a mensagem com o irmão Fabiano. Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana.
Jesus eu quero estar. Se espinhos meus pés eu sentir a ferir, muito alegre com Jesus eu quero estar. Sempre alegre permanecerei com Cristo. Toda honra, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerei com Cristo. O teu nome eternamente exaltarei. Se por lutas desta vida eu passar, muito alegre com Jesus eu quero estar. Cada dia, oh meu Deus, quero mais me unir, e alegre com Jesus sempre hei de estar. Sempre alegre permanecerei com Cristo. Toda honra, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerei com Cristo. O teu nome eternamente exaltarei. Sempre alegre permanecerei com Cristo. O teu nome eternamente exaltarei. Olá, irmãos, estamos juntos novamente para ouvirmos a palavra do Senhor e vivemos dias bem difíceis, né? Dias de tristeza, de dor, dia de luto, e uma dor que é compartilhada por todos nós em nossa nação. Todos nós temos sido atingidos, né, por essa dor, pela perda, pela tristeza, por entes queridos que estão lutando com Covid ou entes queridos que nós temos perdido. E o Senhor é aquele que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que está conosco mesmo no meio da tribulação. E eu quero orar com você, vamos orar por essa palavra. Eu quero continuar compartilhando Lucas capítulo 15, conforme eu comecei na última mensagem. E eu espero que essa palavra possa trazer esperança e trazer consolo ao seu coração, como tem sido as mensagens que o Senhor tem trazido para nós aqui na igreja. Então vamos orar? Senhor, eu quero apresentar esse momento diante do Senhor. Quero orar pela Tua palavra, Senhor, que vai ser anunciada. Eu oro para que ela venha mesmo como consolo, como força, como refrigério, como esperança no nosso coração, como fôlego de vida para cada um de nós. Quero orar pelos meus irmãos agora, Deus. Quero pedir que o Senhor visite cada um, sua família, seus entes queridos. Que o Senhor possa estar envolvendo agora cada um dos meus irmãos. E eu quero orar também pela nossa nação, pelo Brasil. Queremos pedir por todas as pessoas que estão enfermas. Visita, Senhor, cada um, seja no hospital, seja na sua casa. Visita no leito de enfermidade agora. E nós queremos pedir cura, restabelecimento do Senhor para cada um que estão enfrentando essa enfermidade, Pai. E oramos por cada família enlutada, cada casa que tem enfrentado perda. Consola os corações, traz o Teu consolo, Espírito Santo de Deus. E estende sobre todos nós na nossa nação, Senhor. Estende Teu manto de misericórdia, de compaixão, de bondade, de cura. Estende sobre nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor, na nossa nação. Venha até nós. Socorre-nos, Senhor. Traga bom senso aos nossos governantes. Traga diálogo. Traga entendimento, para que possamos enfrentar juntos, Senhor, esse desafio que a gente enfrenta como nação. Mas, acima de tudo, envia a Tua luz sobre nós, envia, Senhor, o Teu amparo, o Teu socorro, porque a nossa esperança está em Ti.
E é o Senhor que pode agir, que pode reverter todo esse quadro, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E dá-nos graça para suportarmos os dias difíceis, o dia mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero continuar compartilhando com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu acredito que o Evangelho de Lucas ele é muito propício para a gente nesses dias. Lucas, ele era um médico, ele era alguém que cuidava da saúde, que se preocupava, né, com as enfermidades, com a dor do próximo. É o evangelista que mais retrata curas de Jesus, e a maneira como ele retrata essas curas tem um olhar bem peculiar, tem um olhar bem cuidadoso, tem um olhar de misericórdia, de compaixão. Ele descreve, né, a dor e as enfermidades de uma maneira que nenhum evangelista faz. Nesse sentido, Lucas ele é o mais humano dos evangelistas, porque ele nos aproxima muito da natureza humana, da condição humana. E não é à toa que ele é chamado de Evangelho do Filho do Homem, porque ele retrata Jesus como o homem perfeito, o Filho do Homem, aquele que se fez homem, que se identifica com a nossa humanidade e aquele que nos toca na nossa humanidade, aquele que nos toca na nossa perdição, nos nossos pecados, nas nossas enfermidades e dores, nas nossas necessidades, é aquele que vem curar os males da humanidade. Então, Jesus, ele se apresenta aqui nesse evangelho como o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o perdido. Esse é o versículo-chave do evangelho de Lucas, Lucas 19:10. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa é a tônica, né, da mensagem do evangelho de Lucas. Lucas que é alguém que ouviu diversas testemunhas oculares, ele ouviu relatos de Maria, da mãe de Jesus, ele ouviu relatos de pessoas que foram testemunhas oculares de alguns fatos na vida de Jesus, ele fez um exame apurado. E ele também foi alguém que andou com Paulo, ele andou com o apóstolo Paulo, então ele traz muito da teologia paulina. Lucas traz muito, principalmente, do ensinamento de Paulo de que o evangelho é para todos. Que o evangelho é para o judeu, para o gentil, para o homem, para a mulher, para o rico, para o pobre, para o escravo, para o livre. Lucas, ele pincela para a gente uma série de personagens no seu evangelho que mostra Jesus acessando a todo mundo, alcançando a todos, independente da sua condição ou situação social. Então, ele é um evangelho que mostra muitos excluídos, né, aqueles que a religião excluía, aqueles que eram deixados de lado pela sociedade. Ele inverte muitas lógicas da sociedade, né? Ele inverte muitos conceitos que a sociedade carregava, e ele apresenta Jesus como aquele que vai de encontro aos mais excluídos, aqueles que realmente se veem perdidos, abandonados, sem esperança. Então ele é o evangelho da justiça também, e ele é um evangelho, mas ele é essencialmente um evangelho muito humano. E como ele é esse médico, né, que tem um olhar para a dor, para a doença, para a enfermidade, um olhar muito especial, ele nos abençoa demais com a sua leitura. Então, fica uma dica para você estar meditando e lendo no Evangelho de Lucas. Eu quero continuar com você aqui no capítulo 15. Nós temos então essas 3 parábolas de Jesus, essas 3 histórias que Jesus conta para a gente, para explicar por que ele recebia pecadores, por que ele comia com os pecadores. Lembrando o contexto aqui dessas parábolas, o versículo 1 e 2 diz que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores, todos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Em contrapartida, os fariseus e os escribas murmuravam, criticavam Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora, é interessante que na crítica desses religiosos, fariseus e escribas, na crítica deles, eles estão afirmando nada mais do que a verdade sobre Jesus. Jesus, de fato, é aquele que recebe pecadores. Só ele recebe pecadores. Só ele pode acolher os pecadores. Por isso que eles corriam para Jesus, a fim de ouvi-lo, porque Jesus tinha a boa nova, ele veio para os pecadores. Como ele mesmo disse, eu vim para os doentes, expressão
do próprio Lucas no evangelho dele, né? E não é os sãos que precisam de médico, é os doentes que precisam de médico. Jesus veio para os doentes, né? Então, se você se sente doente, perdido, pecador, é para você, é para mim que Jesus veio. Então, é nesse contexto que ele vai contar essas 3 histórias maravilhosas. Aliás, Lucas também é um autor assim fantástico, ele conta histórias, tem parábolas que são únicas no seu evangelho que você não vai encontrar em outros evangelhos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, que a gente vai ler aqui, são histórias que tocam a nossa alma, que não apenas fazem parte da história da igreja, mas fazem parte do próprio inventário do Ocidente. São histórias que fazem parte da imaginação do Ocidente. Lucas conseguiu impregnar isso, né, porque ele era um excelente contador de histórias. Então, vamos para essas histórias, então. Vamos ver o que o Senhor quer nos falar e nos abençoar. Abra seu coração, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, e vamos ler essas histórias. A parábola da ovelha perdida. Então, diante dos publicanos, pecadores e dos fariseus e escribas, então Jesus lhes propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele continua depois a parábola do pai que tinha os 2 filhos. A gente vai meditar hoje nessas 2 primeiras histórias, e eu vou deixar essa história do filho pródigo para o próximo domingo, que essa é uma história um pouco mais comprida, que fecha o bloco aqui, que fecha, né, essas 3 histórias, e eu vou deixar para a gente meditar nela domingo que vem. Pois bem, eu queria, primeiro de tudo, te dar uma dica. 3 pontos que você precisa para você entender as parábolas de Jesus. Toda parábola de Jesus, sejam essas, sejam qualquer outras parábolas, você precisa levar em consideração 3 pontos importantes para você entender uma parábola de Jesus. O primeiro ponto que você precisa levar em consideração é o contexto para quem Jesus está contando a parábola. Quem são as pessoas que estão ali ouvindo a sua história? Para quem ele está contando essa história? Porque toda parábola traz uma mensagem, ela traz uma moral da história, né? Traz uma ideia que ele quer passar. Então, a ideia que ele quer passar vai depender muito do público que está ouvindo a história. Então, o primeiro ponto para você entender a parábola de Jesus, quem são os ouvintes? Quem é que está ali ao redor? É os discípulos de Jesus que estão ouvindo? É para a multidão que ele está contando? É para algum dos seus adversários? Então, o público para quem Jesus está contando a parábola é muito importante. Nesse caso aqui, nós sabemos que tem 2 públicos. Primeiro são os publicanos e pecadores, que estão se aproximando de Jesus para ouvir Jesus. E nós temos, de outro lado, os fariseus e os escribas, que estão criticando Jesus. Então, você tem esses 2 públicos. Os pecadores, que vêm para ouvir Jesus, e, eu gosto de parafrasear, os pecadores religiosos que estão criticando, não estão ouvindo Jesus. Porque, diante do Evangelho de Lucas, fica muito claro que para Lucas todos são pecadores. Não é só o publicano, a prostituta, esses são pecadores, mas o fariseu e o escriba também são pecadores. Então, ali nós temos 2 grupos de pecadores. Aqueles que são assumidamente pecadores e reconhecidamente pecadores pela sociedade, e aqueles outros que também são pecadores, mas eles não são assumidamente pecadores. Eles são fariseus e escribas. Eles são religiosos e até diante da sociedade
são vistos como tementes a Deus. Então, Jesus está contando para esse público, tá? Essas parábolas. E aí, esse é o primeiro ponto, então, saber o contexto, quem é que está ouvindo a parábola. O segundo ponto é você olhar para cada parábola e perceber os elementos. Quais são os elementos da parábola? Quais são os personagens? Quais são os objetos? Né? O que está acontecendo na parábola? Você percebe que Jesus ele usa muitos elementos do dia a dia, do cotidiano, né? E ele usa elementos comuns. E Lucas gosta de dar ênfase para as parábolas mais comuns de Jesus. Tá? Lucas, de preferência, vai citar as parábolas que têm mais a ver com o dia a dia, com o cotidiano, até porque Lucas também tem esse olhar cotidiano. Ele é o evangelista que mais pinta o dia a dia, né? Ele mostra para a gente como é que era dentro da casa, ele mostra como é que era a refeição, ele mostra para a gente, ele mostra muitos lares, a casa de Marta e Maria, ele vai mostrar lá dentro do templo, ele vai mostrar a casa de Isabel e Zacarias, ele está sempre retratando os lares, é o evangelho do lar, doméstico, que mostra a vida doméstica. Então ele vai dar prioridade para as parábolas de Jesus que falam do cotidiano, do dia a dia, das coisas mais comuns, ok? Então, o segundo ponto é isso, os elementos. Por exemplo, aqui, na primeira parábola, né, o elemento que nós temos é um homem que possui 100 ovelhas e ele perde uma dessas ovelhas e deixa 99 no deserto para ir em busca daquela que se perdeu. Então, esses são os elementos da parábola, ok? Da segunda parábola, nós temos uma mulher, já mudou, uma mulher que tem 10 dracmas, ela perde uma, e aí ela acende a candeia, varre a casa e procura até encontrar essa dracma perdida e depois se alegra com as suas amigas. Então, esses são os elementos. Mulher, 10 dracmas, perde uma, varre a casa inteira e se alegra com as amigas no final. Igual o pastor também tem os vizinhos amigos que ele se alegra. Na terceira parábola, nós temos uma família rica, um pai com 2 filhos, um mais velho, um mais novo, e uma grande herança. E aí o mais novo se atreve a pedir essa herança para o pai, antecipadamente. E aí nós temos todo o desenrolar da história, outros elementos que vão vindo por aí. Mas basicamente é o pai, os 2 filhos, uma herança. E um filho que se antecipa e pede a herança mais cedo. Esses são os elementos, e desonra o pai e vai embora, né? E vai gastar essa herança com prostitutas dissolutamente. Esses são os elementos das parábolas, ok? Então, segunda coisa é você observar os elementos que a parábola traz. E uma dica muito importante, tá? Nem sempre as parábolas de Jesus, elas podem ser levadas daquela maneira simbólica, né? Tem muita gente que às vezes acha que uma parábola, ela sempre tem uma coisa correspondente, né? Nem sempre, tá? Alegórica, não é uma alegoria. Nem toda parábola é uma alegoria. Tá? Às vezes a parábola é só uma historinha que tem uma moral no final. Só isso. Né? Uma alegoria é diferente. A alegoria, por exemplo, é a história do semeador que saiu a semear. E ele joga a semente, uma semente cai nas pedras, na beira do caminho, uma semente cai no meio dos espinhos, a outra cai nas pedras e a outra cai no solo bom. E aí Jesus explica que o semeador é ele, é o Filho do Homem, que a semente é a palavra de Deus. E aí ele vai explicando que cada um desses 4 solos corresponde a um tipo de pessoa. Isso é uma alegoria, ok? Não é parábola, é uma alegoria. Aqui nós temos uma parábola, que é uma história que ele conta com uma mensagem no final. Então, fique atento a isso. Por isso que é importante você olhar os elementos, para ver se esses elementos têm algum significado ou não têm significado nenhum, são apenas elementos. E aqui no caso, Jesus está pegando elementos do dia a dia, um trabalhador rural, uma mulher assalariada e um pai com 2 filhos. E ele vai usar esses elementos e as 3 histórias estão falando basicamente a mesma verdade. Elas se completam. Então, vamos olhar aqui o terceiro ponto, né? Então, primeiro o contexto, para quem Jesus está contando a história. Segundo, os elementos que fazem parte dessa história. E terceiro lugar, então, o ponto de virada. Qual é o ponto de virada? Sempre a parábola tem aquele momento de virada, aquela inflexão, né? Aquele momento de virada que as coisas parecem que ficam diferentes, e aí você fala, opa, tem uma coisa diferente que causa um impacto nos ouvintes. Então, é esse ponto de virada na história, que ele vai contando a história, de repente ela dá uma guinada, é essa guinada que é importante você perceber
para você entender a mensagem de Jesus. Então, na primeira parábola, a parábola do homem que tinha 100 ovelhas e que ele perde uma das suas ovelhas. Então, qual de vocês, né? Não é como o homem que, possuindo 100 ovelhas, perde uma delas e não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? A pergunta é, será que esses homens fariam isso? Será que eles, possuindo 100 ovelhas, se uma delas se perdesse, eles deixariam as 99 no deserto para buscar uma que se perdeu? Esse é o detalhe importante da parábola. Esse é o ponto de virada. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. E achando-a, põe no ombro, cheio de júbilo, e chega em casa, celebra com os amigos e vizinhos, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. E aí a ênfase aqui é na ovelha perdida. A alegria do pastor, do homem que encontrou a sua ovelha perdida. E aí a pergunta é, e as 99 que ficaram no deserto? Quem foi buscar? Com quem ele deixou? Como elas ficaram? A história inteira só foca naquela que se perdeu. Só foca na ovelha perdida. E aqui Jesus, então, ele vai dar a mensagem dessa parábola, quando ele diz, no verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E então Jesus, ele capta a ideia. O que ele está nos dizendo aqui é, do mesmo modo que esse homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, o que ele fez? Deixou 99 no deserto e foi buscar aquela que se perdeu. Talvez para os fariseus, para os escribas, que eram muito gananciosos, talvez eles ficaram pensando, e as 99 no deserto? Como assim deixar no deserto? Por que arriscar 99 ovelhas por uma que se perdeu? E aí Jesus, então, ele está explicando, respondendo a pergunta, por que ele recebe e por que ele come com pecadores? E aqui ele está mostrando, do mesmo modo, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí ele está sendo irônico, porque, na verdade, todos precisam de arrependimento. Existe alguém que se considera justo ao ponto de dizer que não precisa de arrependimento? Existe alguém assim? Ele está sendo irônico aqui. E ele está falando aqui também para os fariseus e para os escribas, para os religiosos. O júbilo, a festa, a alegria no céu é por um pecador que se arrepende. Não por aqueles que se consideram justos, que não precisam de arrependimento, que acham que estão bem, que acham que estão certinho, que não precisa de nada. Aqui Jesus está dando a ênfase de que ele veio para buscar e salvar o perdido. Esse é o versículo-chave do Evangelho de Lucas, Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Não são os que precisam de médico, são os doentes. Eu vim para os doentes, para quem se reconhece doente, para quem se reconhece perdido, para quem se assume pecador. É para esses que eu vim. E é para esses que o Pai reserva a festa, o júbilo, para aqueles que se arrependem, para aqueles que reconhecem a sua condição de perdição. Todos nós somos perdidos. O que Jesus está querendo mostrar aqui é o júbilo e a alegria que há no coração do Pai por aqueles que se arrependem, quando alguém que estava perdido foi encontrado. Jesus é o pastor que ele larga tudo, né? Ele deixou tudo, ele deixou o céu, deixou a sua glória, deixou todas as coisas para vir em busca daqueles que estão perdidos, para alcançar os perdidos, todos. Mas é necessário que a gente saia desse 99, né? Saia do 99, né? E entenda que você é essa ovelha perdida. Não se esconda no meio do rebanho, achando que eu estou no meio do rebanho, eu estou salvo no meio da religião, no meio do legalismo. Nós somos uma ovelha perdida. Todos nós somos como aquela ovelha, rápidos
para seguir os nossos caminhos, rápidos para nos perder, para nos afastar do rebanho. Todos nós. E talvez você possa estar se sentindo assim perdido. Aquela ovelha estava sozinha, solitária, correndo perigo, porque algum animal selvagem poderia se aproximar dela. Ela estava perdida, porque não sabia o caminho de volta, não sabia voltar sozinha. Mas o pastor, deixando as 99, foi em busca dela até encontrá-la. Jesus está dizendo que Ele é aquele que vai em busca de você até te encontrar. Ele é incansável, incansável, imparável, né? Ele não para. Ele busca, 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 busca e busca cada um de nós. Não importa aonde você tenha ido, não importa o tamanho da perdição, Ele busca. Porque Ele quer o júbilo, Ele quer a alegria de encontrar a cada um de nós. Então, que a gente possa experimentar esse júbilo e alegria que há no céu, muito mais júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Que a gente possa entender que o Pai, ele nos encontra na nossa solidão, na nossa tristeza, no nosso sofrimento, nas nossas perdições. Ele nos encontra e nos resgata, nos tira desse lugar de perdição e nos traz de volta para esse lugar de júbilo, para casa, esse lugar de festa, de alegria, de júbilo, que é perto do Pai. A segunda parábola, que é a parábola da mulher, que tinha 10 dracmas, e aqui é interessante, Lucas usa a palavra dracma, que é uma moeda grega, porque Lucas está falando principalmente com os gregos, com os gentios, com os estrangeiros, né? Ele está priorizando falar com os estrangeiros, como Paulo pregava para os gentios. Lucas está querendo que o evangelho seja acessível para o gentil, para o estrangeiro. Então ele usa termos gregos para ficar mais fácil de compreender, para que os estrangeiros entendam, né? Então o estrangeiro era um dos grupos vulneráveis e excluídos, né, na sociedade daquela época, e Lucas está priorizando esse grupo. Então ele fala de uma mulher, primeiro já citando uma mulher já é algo fantástico. Lucas é o evangelho das mulheres, desde o início, quando ele destaca Isabel, Maria, Ana, a profetisa que estava lá no templo, e ele vai sempre dando ênfase para as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Foi uma mulher que pediu a cabeça de João Batista, não foi só Herodes que matou sozinho também, foi por causa da Herodias, está lá o nome dela. Então, assim, Lucas faz questão de mostrar o papel da mulher no Evangelho. Isso é muito importante. Então, ele escolhe uma mulher aqui, assalariada, que tinha 10 dracmas, que perdeu uma dessas moedas, e uma dracma correspondia ao salário de um dia. Tá? Ela perdeu o salário de um dia. Então, o que ela faz? Ela acende a candeia, varre a casa, procura até encontrar a sua dracma perdida, sua moeda. E quando a encontra, reúne as amigas, chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí Jesus faz o ponto. Eu vos afirmo que, de igual modo, existe júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, se na parábola anterior, Jesus ele faz a distinção entre os 99 que se acham justos, que não precisam de arrependimento, e um pecador que se arrepende, que isso traz alegria no céu. Ele também, agora aqui, ele não fala mais dos 99, não fala mais das 9 moedas que já estavam lá guardadinhas, seguras. Ele fala daquela que estava perdida. Do mesmo modo que aquela mulher se alegrou porque achou uma moedinha, uma moeda, o Pai se alegra por cada um que é encontrado. O Pai se alegra por cada um que é salvo. E aqui Jesus dá ênfase para o valor de uma vida que é salva, uma vida que é salva, uma vida que é encontrada, que é achada. E ele fala que existe júbilo, aí ele envolve os anjos, né? Há júbilo diante dos anjos de Deus. Os anjos de Deus, o que faz os anjos cantarem diante de Deus? O que faz os anjos cantarem diante de Deus? Um pecador que se arrepende. Um perdido que é encontrado. E aqui ele dá a ênfase do valor que uma vida tem.
valor que você tem para o Pai, que a sua vida tem para Deus. Cada um de nós é precioso. Por isso que cada vida conta. Cada um de nós, cada pessoa que a gente está perdendo nessa pandemia, conta. A gente sente a dor. Né? John Donne foi um pastor que viveu a peste negra e John Donne, ele escrevia poemas e ele achava que ele tinha contraído a peste. E ele saiu, ele ficou na cidade, ele não saiu da cidade, ele continuou lá, dando assistência para a sua paróquia, e ele continuou visitando os doentes. Ele mesmo achou que tinha ficado doente. Por isso que ele não saiu da cidade. Ele falou, eu vou ficar aqui, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, dando assistência para a minha paróquia. E ele continuou visitando e cuidando dos doentes. E ele escrevia poemas. E chegou um momento que ele ficou com muita febre, ele estava em casa delirando e achou que ele ia morrer. E ele escrevia, e em um dos poemas que ele escreveu, ele dizia que nem um homem é uma ilha. Ele dizia, não pergunte por quem os sinos dobram, que os sinos dobravam, né, batiam quando alguém morria. Ele não pergunte por quem os sinos dobram, porque os sinos dobram por ti. Cada homem, ninguém é uma ilha, cada homem que se perde é uma parte de mim que se vai. Cada um que se perde é uma parte de mim que se vai. John Donne se recuperou, ele não estava doente, ele se recuperou, a peste passou e ele continuou sendo pastor naquela igreja. E ele escreveu poemas para a gente assim incríveis. E ele, do seu sofrimento, ele foi um homem que entendeu que o valor de cada um conta. E cada pessoa que morria, que perdia, era uma parte da humanidade, uma parte de nós que se vai. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que um pecador vale mais que o mundo inteiro. Não importa se as outras 9 moedas estão seguras. Ela se alegra com aquela que ela encontrou. O Pai se alegra com cada um de nós. Então, nesse momento difícil que a gente está atravessando, que a gente se sente sozinho, perdido, e muitas vezes nos sentimos como aquela dracma, né, abandonada, que caiu às vezes debaixo de alguma coisa, que parece que ninguém vai encontrar, mas é nesse momento que o Pai, que o homem, que a mulher incansável que é Deus, vasculha a casa inteira, varre e encontra aquela moedinha lá embaixo, empoeirada. Tira o que está em cima dela, os entulhos que estão em cima dela e resgata aquela moeda. Porque ele é incansável. Ele é o homem que busca a ovelha até encontrá-la. É a mulher que vasculha diligentemente até encontrar sua moeda preciosa. Porque para aquela mulher, aquela moeda é preciosa. Foi um dia de trabalho da vida dela. Para Deus, eu e você somos muito preciosos. Porque nós custamos a vida do Filho de Deus. Nós custamos um dia, a Sexta-feira Santa que a gente vai comemorar daqui a pouco, na Páscoa, nós custamos a morte do Filho de Deus. Esse é o tamanho do valor que você tem para Deus. Ele deu o Filho dele por você, ele deu o melhor que ele tinha. Ele amou o mundo, ele amou você de tal maneira que deu o Filho dele para que você não se perca, mas para que você tenha a vida eterna, para que você seja encontrado e achado nele, em Jesus. Então, que essa palavra possa abençoar seu coração, que você possa se ver como essa ovelha perdida, desamparada, mas que, de repente, ela ouve o pastor chamando o nome, e de repente o pastor a encontra, pega nos braços, põe nos ombros, leva para casa. Que você se veja como essa moedinha embaixo de alguma coisa, que essa mulher, de repente, começa a ouvir barulho, as coisas se mexendo dentro da casa, e de repente a dona encontra e pega você. O seu dono vai te encontrar, porque ele te ama, ele é incansável, e ele procura cada um de nós diligentemente. E existe júbilo e alegria no céu por cada um de nós que é encontrado pelo Senhor. Então, permita-se ser encontrado por Jesus. Não faça como os fariseus e escribas, que ficaram murmurando e criticando e se escondendo na sua justiça própria. Não faça isso, mas que cada um de nós possa reconhecer que somos pecadores, perdidos, necessitados, e essa situação toda que estamos vivendo nos faz ver o quanto nós somos necessitados de Jesus, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia.
porque nós temos esse Deus amoroso, incansável, que nos busca e nos encontra. E nos leva para esse lugar de júbilo e alegria. Nele nós temos júbilo e alegria. Em breve a gente está celebrando a Páscoa, que é a ressurreição, que é vida, que é júbilo, que é festa no céu. Que o Senhor possa fazer festa no seu coração, a festa do encontro, de ser achado nele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essas histórias que Lucas nos conta, que Lucas registrou, histórias que o Senhor contou há tanto tempo atrás, mas que falam tão profundamente ao nosso coração hoje. Eu oro para que o Senhor continue falando com cada um de nós ao longo da semana, ministrando o nosso coração em Lucas 15, tocando o nosso coração, nos fazendo sentir como aquela ovelha, como aquela moeda, que nós possamos experimentar esse júbilo que há no céu, essa alegria que há nos anjos, que essa alegria possa ser derramada sobre o coração de cada um de nós. Derrama a Tua alegria no nosso coração, Senhor. Nós precisamos tanto dela nesses dias. Então, nos dá a alegria de sermos encontrados em Ti e de estarmos seguros somente no Teu amor, porque o Teu perfeito amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira Tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti,